Olá, meu nome é Albin e vocês estão no canal Interpretação dos Sonhos. E hoje nós vamos falar sobre: podemos encontrar o nosso verdadeiro amor nos sonhos, como no filme Em Meus Sonhos da Netflix? Então deixa eu contar para vocês a história que aconteceu essa semana. E por que esse vídeo? Qual a razão dele? Então, essa semana, como vocês estão vendo aí na tela, a Cláudia Folha, em um comentário aqui no canal, ela é uma inscrita. Ela me perguntou: Albin, você já assistiu o filme Em Meus Sonhos da Netflix? Fala sobre um casal que se encontra nos sonhos. Vale a pena assistir, assiste, vale a pena, ela disse. Então eu não conhecia e fui assistir e fui pesquisar. E o filme realmente é muito interessante e eu vou colocar a sinopse agora para vocês aí na tela. Então lá diz que Natalie e Nick estão frustrados com a sua sorte no romance. Depois de lançar as moedas em uma fonte, os dois em seguida começam a sonhar um com o outro. Mas, de acordo com a mitologia da fonte, eles só têm uma semana para transformar esses sonhos em realidade. Vocês estão vendo a capa, também está disponível na Netflix. Eu aconselho a assistir. E realmente a história é bem legal e foi indicação aqui de uma inscrita, a Cláudia Folha. Então fica a pergunta: a história desse filme realmente é possível? Uma pessoa pode sonhar com quem vai vir a ser o seu futuro amor? Um futuro parceiro que vai ter, ou parceira? E a resposta é sim. Durante todos esses anos que eu interpreto os sonhos, muitas pessoas já me relataram, me enviaram o que aconteceu com elas, a história delas. Que muito antes, por exemplo, de conhecerem o futuro marido, ou um futuro noivo ou namorado, elas sonharam com essa pessoa, sem a conhecer, exatamente como ela é, como ela a encontrou depois. E são vários relatos desses, que inclusive, por causa do filme, eu fui pesquisar alguns e encontrei muitos elementos comuns neles, inclusive que aparecem no filme. Então quem escreveu o roteiro desse filme fez a lição de casa, pesquisou bem certinho. A não ser algumas coisas ali no filme que a própria sinopse, como vocês viram, diz, a mitologia da fonte. Essa de jogar a moeda e desejar ali, essa parte, claro, é ficção. Mas com relação aos encontros nos sonhos, nos filmes, muitos do que acontece desses encontros ali, que é descrito nesse filme, realmente é assim que acontece com as pessoas. Em cima desses relatos que foram me enviados, eu fui pesquisar. E claro, eu anotei aqui muitos desses pontos em comuns para nós conversarmos. Então, com relação a isso, como que se procede? Como que acontece? Então são duas pessoas que estão dormindo. Mas durante os sonhos, elas se encontram no astral, no mundo espiritual. Vamos chamar de astral. E ali elas podem conversar, se abraçar, elas podem se beijar, ou até mesmo praticar algum ato sexual. Acontece. E entendam, elas não se conhecem na vida real, nunca se viram. Elas vão vir a se conhecer mais tarde, num tempo futuro. Esse tempo, com cada pessoa, com cada casal, na verdade, é diferente. Mas acontece. E em cima desses encontros que eu pontuei algumas características comuns, alguns elementos comuns que realmente acontecem. Por exemplo, preocupações. Esses encontros de duas almas nos sonhos, que na vida real não se conhecem, mas ali nos sonhos eles começam a se conhecer, a se conversar, a trocar experiências. Às vezes ambos são carregados de preocupações.
E essas preocupações, às vezes nos sonhos, elas chegam a transparecer. Elas chegam a ser bem visíveis, que o outro pode até sentir. Então, preocupações como, por exemplo, afazeres diários, com o trabalho, com alguma coisa que não está indo bem em casa. A alma delas leva para o astral também essa preocupação. E a outra alma que está com ela ali, é um encontro entre encarnados nos sonhos, pode sentir essas preocupações. O filme mostra isso também com relação a esse casal, que eles têm as preocupações nos empregos. E durante esses encontros no astral, eles compartilham essas informações referentes a preocupações. Podemos também, numa viagem astral, num desdobramento, que é um encontro entre encarnados nos sonhos, sentir o cheiro. Algum aroma que remeta, que lembre a outra alma que nós estamos nos encontrando com ela lá. O do perfume dela, por exemplo. Ou algo ligado ao trabalho. No filme mostra que o rapaz sentia o cheiro dos doces que a moça fazia. Ela tinha um restaurante. E ele conseguia sentir o cheiro e ele falava: "Do que é esse cheiro?" E ela respondia: "É dos bolinhos que eu faço no meu trabalho." Então, alguns aromas que aparecem, alguns cheiros, podem ser sentidos nesses encontros entre encarnados, nessas viagens astrais. Seja do perfume que a pessoa usa, que costuma usar, seja algo referente ao trabalho. Troca de informações, como eu disse para vocês, eles trocavam informações, preocupações. Isso também é possível, isso também pode ocorrer. Tudo que o filme mostra ali, que ocorria no plano astral, isso realmente pode ocorrer. Eu não estou falando aqui com vocês somente baseados no que o filme mostra, mas nos relatos que já há anos atrás são me enviados com relação a esses encontros. Que realmente é possível nos sonhos nos encontrarmos com alguém que ainda vamos conhecer. E trocar experiências e conversar com essa pessoa, conhecer melhor essa pessoa no plano astral, em uma viagem astral, em um desdobramento. Podem ocorrer beijos, abraços. Nos primeiros encontros, às vezes, esses beijos e abraços e alguns toques, por exemplo, mais quentes, as emoções podem aflorar. E aí, muitas almas, elas não sabem lidar corretamente com essas emoções no éter. E elas podem acordar. Isso mostra no filme também. Quando eles vão se tocar, tentar se beijar, eles acordam. Por quê? As emoções afloram. E lá no éter, eles não sabendo lidar com isso, cada um acaba acordando, tá? Então, nos primeiros encontros no astral, é difícil lidar com as emoções. Mas então, nos próximos, isso vai se acostumando, eles vão se adaptando, tá? Acesso a memórias do passado. Durante esses encontros no éter, lá no astral, um e outro pode acessar as memórias com relação ao que o futuro parceiro ou parceira já viveu, de, por exemplo, relacionamentos passados. Nós podemos acessar a memória do outro lá. Nós somos espíritos lá, energia. Nós vibramos e nós podemos ter acesso a algumas dessas memórias de vivências que a pessoa já teve, de relacionamentos que a pessoa já viveu. Dicas de quem são na vida real. Isso mostra no filme e também pode acontecer. Ela falava que era cozinheira, ele que era um engenheiro. E isso também pode ocorrer na vida real. De duas almas que os corpos dormindo podem se encontrarem no mundo astral, numa viagem astral, e através de compartilhamentos de informação, de conhecimento, de experiência, algumas dicas aparecerem de profissão, o que a pessoa faz ou aonde mora. Às vezes a pessoa pode morar bem distante da outra no tempo atual, mas não significa que não vão se conhecer, não, pelo contrário. Já estão se conhecendo, a espiritualidade de alguma forma preparando esse caminho. E no futuro pode ser que daí morem mais próximos, tá? Então algumas dicas
como essas podem um e o outro colher lá no mundo espiritual, no éter, tá? Trocas de conselhos, no filme também nós vemos isso. Preocupações, como nós dizemos, um falava que estava preocupado e o outro aconselhava de alguma forma. Isso também pode ocorrer. Nós podemos ajudar de alguma forma uma outra alma no éter. Não só do nosso futuro amor, por exemplo, mas uma outra alma, um outro espírito que padece de ajuda. Nós podemos aconselhar, indicar melhores caminhos. Isso pode acontecer. Dúvidas e incertezas sobre a vida podem acabar aparecendo nesse encontro lá no astral, no éter. E também, de alguma forma, nós podemos orientar, aconselhar, tá? A paixão pode ocorrer lá no mundo astral. Podem ser duas almas que se encontrem por acaso. E esse por acaso, uma vibração semelhante, uma carga energética vibracional parecida. Eles se afeiçoam e, através dos próximos encontros, vão se conhecendo melhor. Lá no éter isso, no mundo espiritual, no mundo astral. E se conhecerem tão íntimos que podem acabar se apaixonando. O filme mostra isso. E no mundo real também pode acontecer. De duas pessoas que estão dormindo, se encontram no mundo astral, não se conhecem, se encontram lá. E através dos encontros que são desenrolados lá, podem se apaixonar um pelo outro, tá? Às vezes eles ficam presos em alguns lugares lá no mundo astral. Não conseguem ir, por exemplo, às vezes o outro sente, eu queria me mostrar para você onde eu trabalho. Eu queria mostrar para você um lugar. Eles não conseguem. Eles não conseguem sair do lugar porque eles não têm o total controle. Não é como no mundo real, que nós queremos ir para um lugar, nós vamos. Lá no mundo astral, às vezes, nós estamos presos em algumas áreas e não conseguimos sair. Não é com todo mundo que acontece isso, mas pode acontecer. Em razão de alguns bloqueios de energia que acontecem. Então pode haver essa sensação de querer sair dali para mostrar um lugar para o outro e não conseguir, tá? Pode ser que aconteçam desencontros de a pessoa ir dormir, como acontece no filme, pensando que vai se encontrar com a pessoa desejada lá no astral e não acontece. São desencontros que podem ocorrer. Não vai ser todo sonho que vão se encontrar. O filme mostra isso, como eu disse para vocês. Quem escreveu o filme fez bem a lição de casa, pesquisou. E na vida real também acontece isso. Duas pessoas que não se conhecem, mas durante os sonhos se encontram e esses encontros acabam virando uma rotina, mas não é toda hora que a pessoa vai dormir que vai se encontrar com a outra. Não é assim que funciona, tá? Pode ser que aconteçam períodos de afastamento. Pode ser que um tempo fiquem sem se encontrar. 1, 2, 3 meses, até mesmo anos. E depois, quando às vezes parece que estava caindo no esquecimento, voltam a se encontrar de novo. O filme não mostra isso, mas pode ser que aconteça no mundo real, tá? E elementos premonitórios foi um dos últimos itens que eu anotei. Durante essa viagem no astral, ambos podem ver acontecimentos futuros da vida deles, coisas que ainda vão acontecer com eles. Do trabalho, da área profissional, da área econômica, eles podem ter um vislumbre da vida deles no futuro, até mesmo de filhos que vão vir a ter. Não se conhecem na vida real, somente no astral, mas eles podem ver o que vai acontecer na vida real lá na frente, no futuro. Isso é possível. O que eu estou falando aqui para vocês é baseado não só no filme, mais uma vez, mas em muitos relatos de pessoas que me contaram que conheceram o futuro amor da vida delas nos sonhos. E depois de um tempo veio realmente a encontrar com essa pessoa no mundo real. E quando a encontrou, quando a conheceu pela primeira vez na matéria, lembrou, essa pessoa é a que eu sonhava com ela, é a que conversávamos nos sonhos. Pode ser que uma só delas lembre, pode ser que ambas. Pode ser que esse relacionamento que vai vir a acontecer não seja para sempre. Pode ser que eles vivam um período só juntos
e depois cada um vá para um lado. Também já recebi relatos assim. Sonharam, se encontraram no éter, depois de alguns anos se encontraram na vida real. Ficaram um tempo, viveram uma paixão calorosa e depois acabou não dando mais certo e cada um foi para um lado. Isso pode acontecer. A espiritualidade tem os seus motivos, as suas razões. Com certeza, um e o outro teve lições para ensinar. E depois que essas lições foram aprendidas, superadas, cada um teve que seguir caminhos diferentes, opostos. Isso pode acontecer também. Mas a pergunta que fica com relação ao filme, podemos encontrar o nosso verdadeiro amor nos sonhos? Podemos, claro que podemos. O filme tem algumas coisas de ficção, como por exemplo ali a moeda na fonte, as regras da fonte, mas os encontros que aconteceram no éter das duas almas, dos dois personagens, isso é possivelmente real. E eu já li muitos relatos assim e acredito que alguns de vocês que estão assistindo já viveram experiências assim e sabem. E quando assistirem ao filme vão até se identificar com alguns desses sonhos e depois como aconteceu na vida real. Então, se você ainda não assistiu, o nome do filme é Em Meus Sonhos. Tem na plataforma de streaming na Netflix. Aconselho vocês a assistirem, tá? O que eu elenquei aqui é o que apareceu no filme e também através dos relatos das pessoas que me enviaram. Mesmo assim, se vocês ficaram com alguma dúvida com relação a esse assunto, deixa nos comentários. Se vocês quiserem relatar para as outras pessoas que estão lendo o que aconteceu com vocês, como foi a experiência de vocês, como isso foi possível na vida de vocês e acabou acontecendo mesmo, que não é só ficção, não é só uma história de filme. Relata a sua história nos comentários, outras pessoas vão estar lendo ali, aprendendo. Vocês vão estar passando as experiências de vocês para elas também. No mais, tenham bons sonhos, boas viagens astrais e até o nosso próximo vídeo. Deus abençoe cada um de vocês na sua mais infinita paz, bondade, sabedoria e amor.